Meus amados, a terceira igreja presbiteriana de Juiz de Fora, recebi com alegria o convite para trazer uma mensagem sobre perseverança, sobre os chamados para a perseverança. Eu sei que tem sido um tema discutido pelos senhores sobre os nossos chamados. Deus, pela sua graça, nos chama, nos convida e nos põe na sua obra. É um momento que a Covid-19 não nos permite estar com os irmãos, não nos permite abraçar os irmãos, mas somente levar um abraço virtual a cada lar, cada família, a cada presbítero, a cada diácono e ao pastor da igreja. Que Deus possa abençoá-los de forma especial. Mas o desafio nosso é que nós recebemos um chamado de Deus. Todos nós somos eleitos do Senhor. E um dia o Senhor nos chamou pelo seu Santo Espírito, em Cristo Jesus, que morreu na cruz por nós, que doou a sua vida para dar-nos vida, que dá a redenção para eu e para você, para que nós possamos compreender o nosso convite de andar com o Senhor. Somos chamados por Deus. O texto que nós escolhemos é o texto de Apocalipse capítulo 2, a carta que o Senhor, que Cristo Jesus, dirige à sua igreja, a igreja de Éfeso. Uma carta muito interessante, com uma linguagem muito própria, mas ao mesmo tempo traz para nós um desafio muito bem presente nos versos 2 e no verso 3. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos, e tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Há três coisas que eu gostaria de ressaltar nesta hora. Há três coisas que eu gostaria de colocar no seu coração neste momento. Quando eu e você, à luz do texto sagrado da carta a Éfeso, escrita em Apocalipse capítulo 2, quando o Senhor começa dizendo: conheço as tuas obras, e conheço o seu labor e a sua perseverança. Meus queridos, eu gostaria que cada irmão pudesse lembrar sempre: Deus nos chama porque Ele nos conhece. Ele sabe quem nós somos, sabe como andamos, sabe a prática das nossas vidas, sabe que eu e você fomos chamados para sermos perseverantes, para termos um compromisso sério, entregue ao nosso Senhor Jesus Cristo. Para que o nosso compromisso não seja um compromisso de hoje ou de amanhã, mas seja um compromisso para toda a nossa vida. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. A nossa perseverança, ela é sempre, ela é diária, ela é constante, diante do nosso Deus. E o texto deixa bem claro a nós que o Deus que conhece o nosso labor, que conhece as nossas obras, Ele nos chama à perseverança. Primeiro, porque nós temos uma luta constante contra homens maus, contra o pecado. Na Covid-19, muitas vezes, alguns irmãos têm sentido dificuldade de saber que a igreja está presente nesse mundo para enfrentar situações. E essas situações se deparam dia após dia nas nossas vidas. São situações vivenciais dos nossos lares, são situações que muitas vezes se apresentam no nosso trabalho, e nós temos de ser mais do que vitoriosos em Cristo Jesus. Não deixar que sejamos influenciados por informações, por desafios, que muitas vezes os homens colocam diante de nós, que nada tem a ver com aquilo que a palavra de Deus, que Cristo Jesus exige da minha vida e da sua vida. Nós somos chamados para que nós possamos colocar as pessoas que muitas vezes se declaram que tudo é passageiro e que o crente não poderia passar por situações como nós estamos passando. E vocês têm visto que essas situações são inerentes às nossas vidas. O outro aspecto que esse texto deixa bem claro a nós, que estão prontos, meus queridos, a suportar provas por causa de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Quando nós somos chamados à perseverança, as nossas vidas têm sido expostas. Nós temos pagado um preço muito alto. E ser crente, muitas vezes, tem sido muito difícil para nós, principalmente nesse momento de pandemia. O irmão vai dizer: mas pastor, como tem sido difícil? É porque nesta hora que nós não podemos murmurar,
nós não podemos reclamar, nós não podemos questionar, nós não podemos colocar a vontade de Deus à prova, mas nós temos de aceitar, conviver e entender que o Deus em Cristo Jesus, revelado a nós pela sua palavra, toma conta de nós e nos ensina a uma vida plena de júbilo e de alegria na sua presença. Cabe a nós entendermos isso. E eu gostaria de colocar um terceiro ponto que é muito importante. Nesse chamado à perseverança, nós precisamos estar sempre dispostos, não nos amolecer, procurar levantar o nosso ânimo, levantar nossa cabeça, ajudar os nossos filhos, ajudar aqueles nossos amigos que muitas vezes estão entristecidos, dizer para eles que é feliz aquele que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor, que é a razão única das nossas vidas. Nós somos chamados para uma vida cristã autêntica, sem esmorecer. Que as nossas obras possam testificar a Cristo que nós estamos servindo. Que o nosso labor seja um labor sempre pronto e presente na igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Que as nossas atividades glorifiquem o nosso Deus. Na sua casa, meu querido, no convívio diário com a sua esposa, no convívio diário com seus filhos, no convívio que a Covid nos colocou, onde agora nós passamos a nos conhecer mais. E é nessas horas que eu gostaria de dizer para você, é nessas horas que a perseverança no Senhor é mais do que todas as coisas. Mas há uma garantia, há uma promessa, que o Deus que nos chama à perseverança é o Deus que persevera por nós. Isso é o que alegra o nosso coração. Por isso Ele nos levanta, Ele faz forte ao cansado. Ele nos segura pelas mãos, Ele nos carrega, Ele nos leva em paz e transforma as nossas vidas quando os vales estão áridos, que são mananciais de água pela graça de Deus, porque é Deus que faz todas as coisas, na pessoa do seu Filho Jesus Cristo, que é aquele que é o nosso pastor, aquele que nos leva para as águas tranquilas e refrigera as nossas almas. Que Deus assim abençoe a terceira igreja e que cada irmão seja perseverante no seu chamado, sabendo que o Deus que o chamou é perseverante na sua obra, na pessoa de Jesus Cristo e na pessoa do Espírito Santo, o nosso Consolador. Assim louvamos e assim glorificamos o Deus eterno. Amém. Amém.